Boa noite, minha gente. Tudo bem com vocês? E episódio top aqui pra gente, hein? Que episódio legal que a gente vai ter aqui hoje. Uma parada que eu acho que todo mundo deveria trabalhar, independente de ser empreendedor, se não é, ser empresário, se não é, todo mundo deveria trabalhar isso. A famosa inteligência emocional. Todo mundo acha que tem, e no final das contas, quase ninguém tem inteligência emocional. Eu trouxe um cara fenômeno, mas fenômeno. Vocês não vão acreditar assim, da estrutura que esse cara tem, o profissionalismo que esse cara tem. A gente vai conversar de muita coisa aqui. Então, assim, fica com a gente, fica até o final da live, que vocês vão adorar o Cambrai. Cambrai, seja muito bem-vindo, meu amigo! Muito obrigado, Abraão, por essa oportunidade aqui no Papo de Quintal. Show de bola, top. Estou muito Eu, satisfeito. Vão ter coisas legais aí para a gente falar. eu que agradeço você ter separado um tempinho nessa agenda tão corrida aí para atender a gente, que sei como é que é sua vida, a gente entendeu um pouco da sua agenda. Poxa, que maravilha conseguir estar aqui com você hoje. Estou muito feliz, muito lisonjeado de conseguir esse tempo. E a gente sempre a gente começa com o nosso convidado se apresentando. Quem é o Cambraia? O que o Cambraia faz? Como o Cambraia foi parar nessa coisa de mentoria? Tudo isso e a partir daí a gente vai tocar no nosso papo. Bom demais. Hoje, inclusive, eu recebi um vídeo de um amigo meu de muitos anos atrás, que me mandou um jogo de basquete quando eu tinha 11, 12 anos. Impressionante. Bom, Nossa. meu nome é Luiz Cambraia, eu sou empresário. Ah, Fui atleta profissional durante muitos anos, joguei basquete, cheguei na seleção brasileira, me formei em International Business pela Universidade Midland College nos Estados Unidos, lá no Texas, na cidade de Midland. Me tornei atleta profissional, jogador de basquete profissional. Encerrei minha carreira em 2008, 2007 para 2008. Em 2002, eu construí minha primeira empresa voltada para o segmento têxtil esportivo. Nós temos uma marca esportiva chamada Cambis. É, Fiz um treinamento chamado Empretec. A partir daí, eu fui convidado a me tornar um facilitador. Hoje, eu sou facilitador líder do Seminário Empretec no Brasil. E tive que construir uma outra empresa voltada para o desenvolvimento humano, especificamente para empresários, isso lá em 2009. E hoje, minha principal atividade é voltada para treinamentos empresariais. Eu treino empresários, né, com os nossos programas, com os nossos treinamentos, e de forma muito especial, de forma muito dedicada também nos processos de mentoria. Isso eu adoro fazer. Então, um pouquinho de mim aí. Sou casado, tenho 2 filhos, sou casado com a Francine, tenho o meu filho chamado Noah e minha filha chamada Liz, que mora em Uberlândia, Minas Gerais. Cambrai, uma coisa muito legal, cara. A gente já tem 2 anos e pouco de episódios aqui de Papo de Quintal. Você, inclusive, hoje você está inaugurando, né, mesmo à distância, você está inaugurando o nosso novo estúdio. Vocês estão vendo aqui atrás, pessoal, isso aqui é a nova fachada nossa. A gente está dentro do prédio da Alunis aqui em São Lourenço. A Alunis abriu as portas para a gente, falou, poxa, a gente quer ter um podcast aqui, a gente quer ter essa estrutura aqui. Pô, está sendo bem legal, está sendo bem maneiro mesmo. Então, além de ser tão especial esse episódio por conta do assunto que está sendo especial também por conta da gente estar reinaugurando o nosso podcast aqui na Unis, nessa unidade tão maravilhosa que é aqui em São Lourenço. Então, Brian, uma coisa que me chama muita atenção sempre que a gente troca ideia aqui com empreendedores, empresários, a maioria deles, cara, se não está envolvido com esporte, naquele momento ele foi envolvido com o esporte e assim, o esporte, como eu vou ver como o esporte anda lado a lado com o empresário, o empreendedor. Assim, é uma coisa assim mágica para mim, porque todo mundo fala do esporte, cara. É, é verdade. Se nós formos analisar as características, o perfil comportamental, perfil emocional e também a consciência mental, a característica de um atleta de alto rendimento se assemelha muito com as características comportamentais, emocionais e mentais dos empresários, né? São
esse perfil de pessoas está em busca de desafios, está constantemente tentando superar os seus limites, querendo construir, ah, estabelecer metas que sejam realmente desafiantes para cada um deles. A gente vê muito nos negócios e também no esporte, né? Então, é uma característica que se assemelha muito entre esses dois tipos de pessoas, né? O atleta e o empresário. Então, a gente vê muitos atletas que saem do ambiente esportivo e vão empreender, né? Pela característica mesmo, pela vontade de desenvolver, de conquistar, de crescer. É muito parecido. De ter uma dorzinha de cabeça, uma pulguinha atrás da orelha, não conseguir dormir à noite. Adrenalina lá no topo, né? A dopamina explodindo, né? Nos motivando. Muito parecido. Eu já vivi os dois, né? Então eu posso dizer Exatamente, com cara. propriedade. Ô, Brian, e assim, uma coisa que eu queria conversar com você, a gente veio, né, com essa abordagem da inteligência emocional, trazer essa coisa de inteligência emocional para empreendedores, mas para quem está acompanhando a gente aqui agora, o que é inteligência emocional? Assim, por que a inteligência emocional? Por que se fala tanto em inteligência emocional? O que de fato é essa inteligência emocional? Porque daí a gente começa a puxar um gancho de por que ela é tão importante para empreendedores e empresários hoje. Cara, inteligência emocional, no meu entendimento, é uma competência. Uma competência de gerenciar as suas emoções, as nossas emoções, a fim de fazermos aquilo que temos que fazer para chegar aonde queremos ou para conquistar o que desejamos, o que almejamos, né? Então, nada mais é do que a sua capacidade de identificar as suas emoções, entender quais foram os estímulos externos ou às vezes internos que geraram essas emoções. Essas emoções são processos biológicos e, dependendo da forma que você foi formado, foi criado ou aprendeu a entender o mundo, a interpretar o mundo, a perceber o mundo, o seu cérebro vai interpretar essas emoções através de um programa emocional que foi construído ao longo da sua vida. Isso vai gerar um sentimento. E esse sentimento, muitas vezes, determina o seu comportamento. E aí está a grande chave, aí está talvez o grande segredo de pessoas que conseguem se sobressair e aquelas que ficam aquém, que ficam no estágio médio, né, no patamar médio, em termos de resultado e até mesmo em termos de qualidade de vida. Portanto, gestão emocional é inteligência emocional, a sua capacidade de entender como as suas emoções te impactam para que você faça aquilo que tem que ser feito e se relacione de tal forma a criar relacionamentos interpessoais positivos e você consiga construir uma vida mais saudável, mais plena, que consiga construir o seu negócio, a sua atividade profissional, a sua família. Então, nada mais é do que uma boa gestão emocional. Segundo Daniel Goleman, nós temos uma pessoa emocionalmente inteligente e apresenta 5 características importantes, que é o autoconhecimento, o autocontrole, a motivação ou automotivação, a empatia e a capacidade de gerir relacionamentos. A gente chega nessa parte, pensando em inteligência emocional, como eu te disse, um assunto que eu adoro. Já fiz algumas mentorias para mesmo quebrar crenças, vamos dizer assim. A gente chega nessa palavra crenças, que eu acho que é tão falada hoje. Quando o assunto é inteligência emocional, a gente fala muito de crenças, que foi criado lá atrás e tal. Então, essas quebras de crenças, eu acho, assim, na minha visão, como leigo, totalmente leigo, me considero totalmente leigo no assunto, que é o principal, cara. Gosto de você, porra, às vezes, cara, fui num curso há pouco tempo atrás sobre isso. O cara puxou coisa que aconteceu lá na minha infância, cara. Coisa que aconteceu lá com 4, 5 anos, que talvez isso possa estar refletindo hoje em atitudes e em decisões que eu tomo, muitas vezes errôneas, por conta de uma crença que eu tive lá atrás, cara. Isso é muito cabuloso. Na verdade, ao longo de nossa formação, inclusive alguns especialistas comentam que
os programas emocionais já começam a ser construídos dentro da barriga, né, da sua mãe. Uhum. E a partir daí, todos os relacionamentos que você tem, o ambiente onde você vive, a forma com que seus pais te criaram, a forma que você viu eles agindo, reagindo ou lidando com o mundo, vai sendo constituído dentro da sua formação, dentro do seu programa emocional, que alguns chamam de crenças, como lidar com essas situações. A verdade é, né, nós só estamos vivos aqui porque nossos ancestrais conseguiram superar obstáculos gigantescos e foram, inclusive, as suas emoções ou a forma de interpretar essas emoções que os mantiveram vivos ou que fizeram que alguns continuassem vivos e que nós pudéssemos, né, passar e estarmos, né, ainda nesse processo evolutivo. Na verdade, as emoções são oriundas da natureza e formação, e o papel dela nada mais é do que nos manter vivos, né? Só que a interpretação dessas emoções, antigamente, era em função de um ambiente completamente diferente de hoje, né? Então, à medida que o tempo foi passando, a forma com que as famílias foram se construindo, as pessoas foram sendo criadas, educadas, formadas, né? Elas foram captando, né, formas de entender esse mundo. E como nós temos o nosso mecanismo, né, a nossa natureza é de fato nos permanecermos vivos para procriar, né, essa é a nossa natureza principal, para dar vida, nós precisávamos nos manter vivos. E eram justamente as emoções que faziam com que nós, em função dos estímulos externos, que os nossos ancestrais reagissem para fugir das situações perigosas, para combater situações que os colocavam em situação de risco elevado, enfim. E a partir daí, essas crenças foram sendo formadas. Isso é muito clássico, né? Dependendo do padrão ou da forma com que uma família constrói ou forma os seus filhos, essas pessoas vêm, sentem e agem no mundo de forma diferente. Você pode perceber que, para algumas pessoas, empreender, abrir um negócio, segundo um padrão que foi constituído na sua mente, né, e que gera assim, um sentimento, algumas pessoas não podem nem ouvir falar em abrir um negócio, porque o risco é muito Uhum. elevado, escutou isso da sua família, não teve um Exatamente. exemplo clássico, então isso foi sendo incutido e aí outras pessoas não enxergam essa situação completamente diferente, porque tiveram exemplos, viram pessoas lidando com essas adversidades, obstáculos que são comuns aos negócios de uma forma mais equilibrada, viram que é possível superar esses obstáculos. Então, elas conseguem ver esse ambiente e esses desafios de outra forma, inclusive sentem de outra forma, e são gerados sentimentos muito distintos de pessoas que foram formadas num tipo de ambiente familiar, que é avesso ao empreendedorismo, enquanto outros estão mais abertos em função da forma que foram aprenderam e foram sendo formados. E assim, qual que é o primeiro passo, eu diria assim, por exemplo, eu empreendedor, eu quero começar a ter mais essa chamada inteligência emocional, essa gestão emocional. Adorei a palavra gestão emocional, adorei, nunca tinha ouvido dessa forma. Acho que gestão emocional é foi uma colocação muito boa, porque assim, eu penso da forma como eu penso, que a emoção já está lá, a gente tem que gerir ela. Então, assim, achei fenômeno a palavra usar essa expressão gestão emocional. Como que, se eu quero melhorar minha gestão emocional, melhorar minha inteligência emocional, por onde eu começo? Estou perdido, cara, preciso começar. Por onde eu começo? Primeiro passo é se conhecer. Inclusive, a primeira habilidade que Daniel Goleman, que é um dos especialistas, um dos papas, né, da inteligência emocional, nos ensina, nos ensinou,
e não só ele, muitos outros especialistas, é o seguinte, cara, eu preciso me conhecer. Como é que eu funciono? Como que as emoções, eu preciso começar a me observar no ambiente, numa situação de estresse empresarial, num atrito familiar, numa situação de interação interpessoal no dia a dia. Todas essas situações são consideradas estímulos externos, e isso gera em cada um de nós um processo biológico, que são as emoções. Bom, diante dessas situações, eu preciso começar a entender como como o meu corpo reage, como essas emoções aparecem. E a partir daí, lógico que são processos muito rápidos, o meu cérebro vai interpretar o que está acontecendo, porque são avisos. Eu costumo falar que são alarmes. As emoções são alarmes que existem dentro de nós. Existem aqueles alarmes que são como é que chama, de fábrica, né? Originais de fábrica mesmo, né? Existem outras emoções que vão sendo ajustadas ao longo de nossas vidas. Então, nós precisamos entender como é que nós funcionamos, como é que essas emoções nos impactam. Dependendo da situação que a gente está lidando, me gera uma emoção que me faz reagir de uma forma ofensiva, grosseira, ou me coloca numa situação de estagnação onde eu não consigo reagir, ou crio conflitos demais. Então, eu preciso entender como que eu reajo em cada uma dessas situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia, que são que são geradas emoções, e o nosso cérebro vai interpretar essas emoções e vai gerar os nossos sentimentos. Essa geração de sentimentos são oriundas dos nossos programas emocionais, como nós aprendemos a sentir, agir e ver o mundo, né? E agir no mundo. Então, é muito importante entender como nós funcionamos. Aí é o autoconhecimento. Existem processos, práticas, atividades para que nós possamos desenvolver essa habilidade, essa capacidade de nos conhecermos melhor. Essa habilidade que você fala, esse autoconhecimento que a gente espera e devemos desenvolver, essa habilidade, você diria que essa habilidade é mais ou menos a principal barreira para a gente atingir a gestão emocional, a principal barreira para a gente conseguir um sucesso, vamos dizer assim, na gestão emocional, ou não? Ou você acha que esse é um dos processos mais fáceis da gestão emocional, é exatamente essa quebra do autoconhecimento? Não, eu acho que é a mais desafiadora. Por quê? Porque você tem que ter a consciência de que você está falhando na sua gestão emocional Com por não certeza. se porque você não conhece de fato como você funciona, e os seus comportamentos entre ações e reações não estão contribuindo para que você chegue aonde você gostaria de chegar, aonde você poderia chegar. E mais, ao não saber como você funciona, e você é incapaz de se autocontrolar muitas vezes, porque você funciona de forma automática. E muitas vezes essa forma automática não lhe proporciona a melhor forma de agir em várias situações, principalmente as situações de maior tensão. Então, se você não observa isso, não toma consciência que isso pode estar prejudicando ou te deixando aquém ou além da onde você poderia chegar, cara, não tem como se desenvolver. E aí eu vou dizer uma coisa, Bruno. Dentro dos treinamentos de Jogando para Valer que eu faço, nós estamos entrando na 40ª turma já, cara, eu posso dizer para você com muita, mas muita tranquilidade, que 80%, em média, né, na média, 70 a 80% são mulheres. A maioria dos homens não estão ainda conscientes de que é importante se conhecer para poder se gerenciar, se autocontrolar, para falar, para agir e reagir da forma mais adequada possível no mundo que a gente se relaciona com tantas pessoas. Então, aí eu ia até chegar nessa parte também, até a respeito disso, porque assim, é uma das coisas que eu percebo também nos cursos que eu já fiz, e assim, eu acho
realmente eu acho, não tem essa coisa, não tem esse estudo, mas eu acho que a mulher, ela está mais preparada, desenvolvida emocionalmente e questão de maturidade, de assumir e falar assim, mano, eu preciso me autoconhecer, eu preciso ver o que está acontecendo, eu preciso ver quem eu sou, eu preciso entender, me entender primeiro para depois entender os outros. Depois, igual você falou das relações interpessoais. Muitas vezes, a gente quer ter boas relações interpessoais e a gente nem em relação com a gente mesmo, a gente é bom. Então, assim, é muito complicado. E eu percebo essa aceitação também na mulher muito, muito mais fácil. Muito, muito, muito mais fácil. Essa questão do homem, esse bloqueio do homem, também vai de encontro àquelas. Eu vou chamar de crença porque é um nome que eu acho que fica mais fácil para mim. Mas você acha que vai também de encontro a essas crenças que a gente conversou mais cedo? Total. Imagina comigo. Por questões culturais, né, lógico que nós vivemos um momento diferente do momento que eu vivi quando eu tinha 10 anos. Né? Hoje o mundo é diferente, a educação é diferente. Na minha época, a gente ouvia dos pais, o homem não chora. Se É, você apanhar na rua e voltar para casa, você vai apanhar aqui de novo. Então, o homem não podia, e ainda nós trazemos resquícios dessa cultura, né, dessa formação, dessa crença que nem você falou, ou desse programa nacional, e até mesmo mental, de que homem tem que ser é, imbatível, tem que ser. casca dura. Entende? E isso gera uma questão importante, né? Porque a gente percebe que a casca dura que você bem colocou, Abraão, muitas vezes esconde uma fragilidade muito grande interna, entende? E essa fragilidade interna vem justamente por não conhecer e não ter a possibilidade, e aí a habilidade, por não ter habilidade, não existe a possibilidade, de gerenciar melhor as suas emoções para fazer ou agir ou atuar da melhor maneira possível. E isso a gente traz, inclusive, para os relacionamentos conjugais, né? De como lidar com as situações mais adversas. É, é, e a gente percebe no dia a dia, inclusive na atividade do Jogando para Valer, que inclusive é um movimento mais recente eu digo assim, né? Muito expressivo hoje em dia, que a mulher busca o seu espaço, né? A sua colocação de forma mais incisiva, e ela realmente está mais aberta a se conhecer mais, para poder se fortalecer. Então, ela está buscando realmente mais o desenvolvimento que o próprio homem, que já se encontrava dentro dessa cultura, numa posição mais, né, mais preponderante, mais dominadora, mais forte. E, na realidade, a gente vê muitos homens com uma casca demonstrando uma dureza, né, uma carcaça bem forte, mas internamente, dependendo da situação que ele vai viver, que ele vai ter que enfrentar, muitas vezes ele se afasta, evita, porque ele não está preparado internamente para lidar com as suas próprias emoções. E, Câmara, você percebe assim, que a mulher, eu não sei, nos seus treinamentos, você percebe, você falou, 80% são mulheres. Você percebe um crescimento maior, vamos dizer assim, de sucesso, de realização? Você percebe um crescimento maior nas mulheres nesse momento do que nos homens? Tá, eu não posso dizer em resultados profissionais, né? O que eu percebo é as mulheres buscando mais, né? Eu não consigo ver, e de forma eu acho que não é de fato, né, a realidade, dizer que mulher é melhor que homem, o homem é melhor que Não, mulher. não, não foi essa a ideia minha, não. Não foi Não, essa entendi, eu minha entendi. Eu entendi colocação, o que você não. quis dizer. Eu entendi perfeitamente. Com certeza você não fez essa colocação. Mas em função delas estarem procurando mais, se elas estão tendo melhores resultados do que os homens, Isso, isso. eu não
eu não posso generalizar, mas com certeza as mulheres em busca de maior conhecimento, de desenvolvimento, de estarem abertas a aprender, escuta essa, Bruno, de estarem abertas a identificar as suas fragilidades, porque elas são muito mais resilientes, né? Muito mais abertas às suas próprias fragilidades do que o homem, em função daquilo que a gente comentou agora. É nítido também que elas, pontualmente falando, não é generalizado, mas que muitas delas, por estarem mergulhando no seu próprio desenvolvimento, seu autoconhecimento, elas estão avançando. Então, se elas estavam ali aquém do seu potencial, porque estavam resguardadas, ou não tinham talvez a oportunidade, ou elas mesmas não se davam oportunidade, agora, em função de estarem buscando, estão se abrindo, estão mais abertas a mostrar suas fragilidades, é lógico que a ascensão, o crescimento dela vai se situar, tá? Mas na média, não sei te dizer, porque o homem também já está lá e tem suas, e muitos têm a sua capacidade e capacidade emocional, inclusive, né? Mas eu percebo que muitos ficam aquém em função de não se abrirem, não se permitirem a enxergar sua própria vulnerabilidade. Eu acho que é isso aí. Eu acho que a ideia é mais ou menos por aí. É a pessoa não se permitir. Ela não se permitir. Isso aí, para mim, acho que se chegou num ponto-chave para mim disso, que realmente o homem ele é muito fechado para isso, vamos dizer assim. E aí, onde eu quero chegar com você? Oi? Deixa eu tirar aqui. Só um minutinho, meu velho. Deve ser Tá daqui. bom, mano. Não consegue falar no mudo? Não consegue, cara. Não sei porquê. Acho que é protonação. Depois você corta essa parte. Aí, acho que agora vai dar. Oh, aí deu. Oh, então, Brian, e aí, cara, Oi. nessa questão que a gente tá abordando, bem essa questão né, do se permitir emocionalmente, do se visualizar nesse conflito interno. Quando que você, na sua experiência, quando, por exemplo, no dia a dia do empresário, do empreendedor está ali, quando que ele vê que ele está precisando de ajuda, cara? Qual que é a maior parte dos problemas que ele fala assim, cara, agora é minha hora, minha vez eu preciso procurar ajuda para me entender, para ter uma gestão emocional melhor. Qual que é o momento que você percebe não sei se eu chamo de aluno mentorado, mas nos seus mentorados, quando que é o momento que ele se vê assim, e fala assim, cara, chegou a hora. Quando a vaca for pro brejo, a maioria. Quando já está tudo fodido, quando já É, era tudo. é. O aspecto mais doloroso para o homem, pelo menos assim, em regra, na média, né? Não é uma regra, mas em média, são duas situações, Abraão. A, o problema com o dinheiro, né? A falta do dinheiro, e a lidar com pessoas. Tá? Então, quando você pergunta para o empresário quais são os maiores obstáculos, são as maiores dificuldades que você encontra no dia a dia. Isso é assim, isso é quase 90%. Dinheiro e pessoas. Lidar com falta de dinheiro, ou lidar com o dinheiro e lidar com pessoas. As duas situações, os dois aspectos são emocionais. Total. Se você for analisar, né, escuta o que eu vou falar. Isso é muito mais comum do que a maioria das pessoas imagina. E aí eu vou falar outra coisa aqui para você sobre negação, mas daqui a pouco eu vou chegar lá. É, muitos empresários, cara, não dominam, não entendem e não conhecem os indicadores financeiros do seu negócio. Isso é fundamental. Se você não conhece os indicadores fundamentais, é como se tivesse os indicadores financeiros, você não, é como se estivesse tocando o seu negócio com uma venda nos olhos. Imagina. Uhum. Bom, e aí, cara, se você perguntar para eles, a grande maioria, ou
na totalidade, entende que isso é muito importante. É muito importante conhecer e dominar os seus indicadores. Portanto, é importante desenvolver a sua capacidade, sua competência de gestão financeira, de entender os números. Aí eu estou falando de competência técnica, inclusive. Mas olha só, apesar de saberem que isso é importante, a- ele, a maioria evita isso de uma forma como se fosse o diabo fugindo da cruz, cara. Por quê? Porque eles não querem. Isso é da natureza mesmo, humana, cara. Isso nós chamamos É, de medo. Eles não querem ver a é mesmo. realidade. É isso, Então, cara. então se cria-se uma casca que nós chamamos de negação. Uhum. Eles vão negar a realidade. E negar a realidade é não mergulhar e entender, abrir os números, procurar os números e entender. Então, isso gera para eles uma emoção negativa muito grande, que eles vão fazendo de tudo para deixar para depois, para passar para outro, e foge mesmo. Entende? Então, até me perdi na pergunta que você me fez. Qual Ah, o o momento que momento? surge. É exatamente aí, quando não tem mais jeito, cara, quando não tá tendo como, não tem mais crédito para cobrir os buracos, quando está abrindo mão do patrimônio, quando realmente chega o dia do pagamento da folha, não tem condições, quando o seu nome foi bloqueado junto a fornecedores porque não está pagando em dia. Você entende? Aí fala assim, agora eu preciso fazer alguma coisa. Agora eu preciso mudar. Agora eu Agora eu preciso. preciso ver por que isso está acontecendo. E Uhum. aí, Abraão, existem 4 competências no meu entendimento, que é a competência técnica, você saber como fazer a gestão financeira, a Sim. competência comportamental, o que que é isso? Entrar em ação, praticar comportamentos que geram resultado. Por exemplo, estabelecer metas. Segundo, planejar. Terceiro, buscar informação. Quarto, correr riscos calculados. Cinco, ter a capacidade de persuasão. Seis, ah, buscar a oportunidade baseada em números. Então, quer dizer, isso é competência comportamental. Muita gente conhece a competência técnica, muita gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. Não faz mesmo. Vou te contar uma coisa, Bruno. E Tem não gente que faz. E não não faz. faz. E assim, Mas por que não muitas faz? das. Por medo, por insegurança, por tudo Pela isso, cara. falta da competência emocional. Por não Exatamente, cara. conhecer quais são os motivos pelo qual ele não está fazendo para poder trabalhar. Aí nós entramos na competência emocional. E assim, e a competência emocional, eu vejo dessa forma e você pode me corrigir se eu estiver errado. A inteligência emocional, ela vai me ajudar exatamente nesse processo que você me falou, que assim, ó, muitas das vezes eu não tomo uma certa decisão porque vai me doer. Ou muitas das vezes eu não quero descobrir uma coisa que eu sei que está errada. Entende? Então, assim, é onde a inteligência emocional vai agir, exatamente nesse pontinho. Porque, olha, digo mais, eu vou falar, porque assim, já passei por alguns processos desses. Então, assim, foi uma das coisas que mais me libertou do meu negócio, cara. Para você ter uma ideia, moleque, quanto mais eu me entendo, ó, isso é muito legal, cara. Eu vejo assim, quanto mais eu me entendo, quanto mais eu me conheço, menos eu trabalho. Você consegue entender isso? Não Perfeito. estou dizendo que eu não, sim, não é que eu não, pô, menos eu trabalho, tá, eu fico em casa. Não, é que eu trabalho de uma maneira tão eficiente que eu consigo gerir até meu tempo, entende? Então, Boa. se é uma coisa assim, realmente libertadora. Eu acho que a Posso pegar palavra um é essa, gancho? libertadora. Deve, você, Posso? então, o entrevistado é você, você deve, você que é um especialista aqui. Pausa na nossa live para agradecer a todos os nossos patrocinadores. São eles os responsáveis por fazer isso aqui girar, por deixar eu trazer pessoas tão boas quanto o Cambrai, que você está vendo nessa live aqui. iFood, o melhor aplicativo de delivery do Brasil. São milhões de entregas por mês. É absurdo. Então, você que não está cadastrado no iFood ainda, você não pode perder tempo, você está deixando dinheiro na mesa. Não deixe de se inscrever no iFood. Você, o melhor aplicativo do Brasil, você está deixando de ganhar dinheiro. Então, não perca tempo.
vai lá e se inscreva no iFood. E também a melhor cooperativa está aqui com a gente, a melhor cooperativa do Brasil, Sicredi, está aqui com a gente. A Sicredi tem as melhores taxas, além de atendimento personalizado. Fiz um vídeo para eles há pouco tempo atrás, eles me perguntando o que mais me chama atenção na Sicredi. Exatamente o atendimento. Então, além das taxas, o atendimento é feito para você. Então, não é só sobre ter dinheiro, se ter com quem contar. A Sicredi leva isso à risca. E também não posso deixar de mandar um abraço para o meu amigo Alex, da Real Veículos, que está desde o começo com a gente aqui. Se você pensou em carros, pensou na Real Veículos. Lá você tem novos e seminovos disponíveis para você, e o Alex também é um exemplo de atendimento, um exemplo de gestão emocional. Como a gente está falando aqui, esse cara manja muito. E também outro cara que manja muito de gestão emocional, que inclusive fez uma entrevista de emprego para um dos meus colaboradores, o Yuri, da Forneria Molinari, não posso deixar de citar ele aqui. É um cara também assim, sensacional, vocês não têm ideia de como esse cara contribui na vida dos outros. DBAS, a melhor empresa de água e gás daqui de São Lourenço, está também com a gente aqui. Então, vocês estão vendo que a gente tem uma infinidade de parceiros, uma infinidade de patrocinadores. A melhor loja de celular de São Lourenço região, a meucelular.com, também está aqui com a gente, meu parceiro Vinícius, que já esteve aqui mostrando quão bom ele é exatamente em vendas, e é outro cara que investe pesado em gestão e inteligência emocional. Então, assim, mostra o porquê ele está tão bem com a meucelular.com. Vocês, nossos parceiros, patrocinadores, muito obrigado. Vocês são sensacionais. Hoje mesmo estive trocando uma ideia com o Bruninho, da distribuidora do Malões. O Bruninho também sempre ajuda a gente. E é outro cara assim, que descobriu a inteligência emocional, porque ele contou isso aqui, largando as drogas, largando tudo, e deu um reviravolta gigante na vida dele. E hoje é um cara de sucesso. Então, meu muito obrigado a todos vocês. Vocês fazem parte do nosso progresso. Muito obrigado e agora vamos continuar a live aí. Olha só que você trouxe, que bacana. Isso é muito recorrente. É a pergunta que eu vou fazer para você. Invariavelmente, se você sai, vai no supermercado, numa farmácia, sei lá, e você na fila encontra um empresário amigo meu, amigo seu, pessoas, né, do seu relacionamento, mas que estão voltadas ao mundo dos negócios ou são profissionais de alguma área. Geralmente, não, quando você pergunta para a pessoa assim, como é que estão aí, como é que tá, como é que estão as coisas, como é que você vai, como é que você está? Geralmente, como é que as pessoas respondem hoje em dia? Como é que estão respondendo? Indo! Como é que você está? Não, Sobrevivendo. não, tem uma outra forma, que é muito, muito comum. Como? Não sei. Você mencionou sobre tempo, não mencionou? Sim. Como é que essas pessoas estão hoje com relação ao tempo? Você pergunta para ela, como é que estão as coisas? Como é que você está? Correria. Exatamente. Correria. Correria As pessoas louca. estão na correria. Agora, escuta isso É. aqui, Brão. Escuta essa aqui. Ó. Por que você acha que as pessoas falam de forma imediata, de supetão, assim, instantâneo? Estou na correria. Por qual motivo você acha que elas falam isso? Olha, eu vou ser sincero com você. As pessoas, eu vejo que as pessoas. Nossa, melhorou muito a imagem. As pessoas, elas falam que estão na correria, sabe por quê, cara? Porque elas não conseguem, no ego delas, dizer que estão à toa, que estão bem, que estão gerindo o próprio tempo, tá? Sei lá, sabe assim, as pessoas elas fazem questão de te mostrar que elas trabalham muito, que elas estão na correria, que elas não têm tempo de fazer nada, de mostrar o sofrimento delas. Cara, essa é a minha visão, tá? Eu não tô. Perfeito. E no meu entendimento, nós não estamos totalmente em descompasso aqui. Escuta essa. Geralmente, primeiro, a pessoa realmente, a maioria, não consegue planejar não consegue Não otimizar o seu consegue. tempo por não ter capacidade de planejamento. Isso é um comportamento empreendedor, planejar as suas atividades. Então, a maioria não pratica isso, sai fazendo as coisas. Agora, existe um outro aspecto, presta atenção nisso aqui. Ó. E aí tem tudo a ver com o que você falou. Geralmente, as pessoas
elas trazem um programa emocional de que precisam ser validadas pelo outro. Todos nós temos uma necessidade de validação, de pertencimento. Então, ele fala com boca Exatamente. cheia, dizendo assim: olha, eu estou na correria, quer dizer que eu estou trabalhando e estou produzindo. É incompatível, porque quem está correndo demais não está produzindo. Você acabou de falar aí, Com certo? certeza, com Mas ela certeza. fala com convicção, porque é um programa emocional em busca de uma validação. A gente tem uma. E muito, eu acho que assim, a maioria das pessoas tem essa crença também, que é assim, câmara, hoje em dia você está errado, vamos lá, você está errado numa segunda-feira à tarde ficar tranquilo. Mas só que ninguém quer saber se você gerir seu tempo para segunda-feira à tarde estar tranquilo, entende? Porque a gente vem com a crença que se você está segunda-feira à tarde tranquilo, você poderia estar fazendo outra coisa, ele poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar fazendo outra coisa, e no final a sua cabeça está desse tamanho, você está surtando, você já não tem mais emoção para fazer porra Mas, nenhuma, entende? olha só, Abraão, na escola, na escola, isso vem também de um padrão de educação que a gente traz na escola. Pensa bem, é, você aprende na escola a empreender? Não, não Não, aprende, nada. você não aprende. Você aprende na escola o quê? Obedecer. Vou te dar um exemplo. Eu tenho dois, o Noah e a Liz. O Noah tem 11, a Liz tem 10. Sim. Cara, o método de ensino, o nosso padrão de ensino, ele vem assim, ó, a verdade é essa e você não pode contestar. E se você perguntar alguma coisa diferente daquilo que está no livro, o professor vai te mandar para a diretoria. Isso acontece até hoje. Em Ou se faculdade, você. isso acontece em faculdade. A gente está Não, falando. acontece para menino de 10 anos, 11 anos. Exatamente. Não, isso que eu estou falando. Acontece desde lá de baixo até na faculdade. Isso aí é. Então, você imagina o aspecto de ambiente onde nós somos formados, que diz o seguinte: se você não tiver no emprego, até pouco tempo, o empresário era malvadão. Se você for entender aí, grande parcela da população entende que empresário só quer sugar das pessoas. Sim. Então, cria-se alguns paradigmas que são totalmente destoados da realidade, dos A fatos gente. reais. Quantas vezes a Então, gente quando a gente. escuta. Não, desculpa, pode continuar. Não, pode falar. Não, você está falando desse negócio do empresário e tal. Eu ia pegar só um gancho, cara. A expressão boba, cara. Uma expressão boba que a gente pega. Nossa, tal fulano tá podre de rico. Cara, isso é uma loucura, mano. Isso é uma loucura, gente. E assim, eu digo que eu fui criado ouvindo essa expressão. Pô, mano, tá podre de rico. Entende assim, como é que a gente vai jogando que ser rico é ruim? Gente, desde lá de baixo, ser rico é ruim, a gente tem que trabalhar pra caralho até morrer, a gente tem não sei o quê. Então, assim, foi descobrindo, foi fazendo esses trabalhos de gestão emocional para conseguir quebrar isso na minha cabeça. Porque eu era assim, cara. Eu era exatamente assim, entende? E Então, aí se vem um eu... aspecto, e aí vem um Pode aspecto continuar. importante. Aí vem um aspecto importante, Brown, que é um tema é, absurdamente importante para ser tratado, que nós estamos falando aqui de autoestima, tá? Então, você é formado, você é criado dentro de um ambiente, não digo de repressão, mas de contenção muito forte, de disciplina exagerada, é, de expressões que sempre se colocam numa posição de inferioridade. Então, isso gera, né, ao longo da sua vida, e isso é enraizado na sua formação, de que você não é capaz, de que Exatamente. você tem que respeitar demasiadamente a posição do outro, que talvez você nunca vai chegar lá porque você não merece. Afinal de contas, você escutou na sua escola que você não pode pensar diferente. É Você isso aí. escutou dentro da sua casa que você tem que
esforçar ao máximo, que nunca é bom o suficiente, nunca está bem o suficiente. Então, você Isso. cria um paradigma, um padrão emocional de baixa autoestima, que quando você vai lidar com o mundo verdadeiro, você fica muito aquém. E digo mais, porque eu faço esses questionamentos, enquetes a respeito de autoestima, é impressionante como as pessoas têm uma visão de si próprio muito diferente. Muitas pessoas acham que não tem problema com autoestima, mas que aquilo está assim presente na vida dela, em várias situações da sua vida, que te impede realmente não só de progredir, mas de ter uma vida mais saudável, emocionalmente falando. Assim, gente, vocês estão vendo esse episódio, é assim, cara, gente, essa gestão emocional, essa inteligência emocional, o Cabral pode me corrigir, mas não é importante só para o empreendedorismo, para empresário, não. Isso é importante para dentro da tua casa, para tratamento com teus filhos, com a tua esposa, com o teu esposo, para você se relacionar na academia, no futebol, não sei o quê. Cara, assim, eu acho não, né? Eu tenho certeza, Gabriel, que hoje a maior inteligência, a maior sabedoria que a gente pode ter é saber que a gente precisa de ajuda emocional. É assim, é um divisor de águas. Quando a gente procura uma ajuda para descobrir isso. Por que eu digo isso, gente? Eu falo assim, quando eu comecei a me descobrir emocionalmente, assim, entender e levar isso muito para um dos negócios todo mundo sabe que eu adoro isso, todo mundo sabe que eu amo empreender, eu amo empreendedorismo. Cara, Cambraia, eu escutava do meu pai, acho que quase todos os dias que eu ia na casa dele, porque eu ia assim, na verdade eu ia na loja, eu escutava meu pai, pô, você não trabalha mais não? Era isso, cara, era todo dia. É que trabalhar não trabalha mais. Trabalho, pai, só que eu fiz um negócio gerenciável ao ponto de eu ficar tranquilo. Então, assim, isso foi uma coisa que eu busquei, eu quis fazer isso, eu busquei isso, sempre foi a minha ideia de ter uma coisa, depois que eu tive essa ajuda emocional, de ter um negócio, ou de ter negócios que andavam sem mim lá dentro. Por quê? Para ter liberdade, tanto financeira, porque, querendo ou não, você não está lá, mas está ganhando, e questão de tempo, cara. Tempo para o teu filho, tempo para a tua esposa. Tempo... E aí é onde eu vou chegar no lado emocional. O que adianta eu fazer um negócio desse se na hora que eu vou ter tempo com a minha esposa, com o meu filho, com o meu marido, eu não tenho essa inteligência emocional e eu sou um cavalo dentro de casa. Entende? Então, assim, a inteligência emocional, gente, é exatamente para todo, não é só para os negócios. Não adianta nada você ser foda emocionalmente nos negócios se em casa você é uma besta. Então, assim, cara, eu quis fazer esse episódio. O Cambraia tá aqui, sabe a loucura que foi pra gente conseguir marcar esse episódio, a gente conseguir gravar tudo. E tá vindo aí para São Lourenço o Jogando para Valer, que é um programa do Cambraia, assim, que todo mundo deveria fazer. Todo mundo deveria fazer. Por quê, gente? É cabuloso, cara. É cabuloso isso. A gente depende disso, assim. A estagnação vem até aqui, ó. Bate exatamente no degrau da inteligência e gestão emocional. Depois que você melhora isso aqui, gente, tudo flui na tua vida. Não estou dizendo só financeiramente, mas no pessoal, no todo. Então, assim, eu estou dando esse depoimento aqui para vocês verem o quão importante foi para mim, cara. O quão importante foi para mim esse negócio. Então, por isso que eu quis fazer esse episódio. Eu lutei para estar junto com o Gambraia hoje, porque eu quero mostrar para vocês que é diferente. Você ter mini. Gente, eu tenho isso aqui, ó. Cambraia é isso aqui. Eu tenho isso aqui. De gestão emocional. Então, assim, façam esse programa. Extraiam do Cambraia tudo que vocês puderem. Porque
é importante para todo mundo. Não é para o Zezinho, para não sei o quê, não, para todo mundo. E eu queria que você até complementasse um pouco, também, falando até um pouco do Jogando para Valer, o que é, já que a gente puxou esse gancho aqui agora, o que é o Jogando para Valer, como ele pode ajudar para o empresário, para o vendedor, como me ajudou essa questão da descoberta emocional, me ajudou muito, ao ponto de eu não ligar mais para o papai falar isso, entende? Então eu não ligo, eu falo lá, eu falo, sabe, pai, não trabalho não, estou cansado, eu não trabalho mais. Por quê? Porque assim, você passa a não ter que responder para os outros que você está na correria. Concorda comigo, Amanda? Você passa a ter essa liberdade de falar para as pessoas, não estou na correria, não, estou de boa. Entende? Então, assim, realmente é um passo além. Então, aproveitando esse gancho, vamos puxar. Então, como Jogando para Valer pode ajudar o empresário, para o empreendedor, pode ser? Ah, bacana demais. Olha só, o Jogando para Valer é um trabalho de tomada de consciência de como eu funciono, como as emoções são geradas, como o meu cérebro interpreta essas emoções através do meu programa emocional e gera meus sentimentos. E, invariavelmente, meus sentimentos influenciam meus comportamentos e os comportamentos determinam os resultados. A grande maioria das pessoas, claro, em situações, em pontos, em questões ou em temas da sua vida, a maioria está escravizada pelos seus sentimentos. Porra, que Quando você, colocação do cacete que você falou agora. então, cara, quando você é escravo do seu sentimento, você faz o que não deve fazer ou deixa de fazer aquilo que deve fazer. Então, assim, quando você se conhece, por mais que você entenda que uma situação gera a emoção, e o seu cérebro vai interpretar aquela emoção e gera um sentimento, mas você tem o entendimento que você se conhece, se você permitir que aquele sentimento domine as suas ações, você vai ter um resultado que você não quer ter, você já começa a dominar. As pessoas pensam que inteligência emocional é dominar as emoções. Não é verdade. Você não domina as emoções, elas surgem, são alarmes. O que você domina são os seus comportamentos, o que você fala, como você reage, o que você faz. Isso é inteligência emocional. Eu fazer o que tem que ser feito, mesmo em função dos meus sentimentos, se eles forem negativos. Por quê? Porque eu tenho um autocontrole. Isso é a segunda habilidade da inteligência emocional. Portanto, jogando para valer, nada mais é do que um processo um pouco teórico para nós entendermos como nós funcionamos, mas 80% prático. Colocar as pessoas que estão lá vivenciando em atividades práticas que se assemelham com atividades que elas vivenciam no seu dia a dia, porque ali vai ser um laboratório onde elas vão entender como é que elas agiram, quais resultados surgiram, e é muito provável, que a forma que ela vai agir dentro das atividades do Jogando para Valer é a mesma forma, ou muito parecida da forma que ela age no seu dia a dia. E aí nós fazemos um processamento para que essa ficha caia, e se ela quiser começar um processo de mudança para ter resultados diferentes, ela tem que começar a realmente dominar as suas ações a partir do momento que ela entende como ela funciona e como seus sentimentos são construídos e o quanto que eles estão dominando a sua vida. Esse é o grande objetivo do Jogando para Valer, de forma prática. Inclusive, nós lançamos um desafio e nós trabalhamos muita coisa, cara. Assim, é muito amplo, são só 12 horas de trabalho, mas nós É. trabalhamos como as emoções te impactam, como elas são originadas. Falamos sobre os programas emocionais, como esses programas emocionais estão dominando os resultados das suas vidas, como a liderança e a autoliderança é fundamental para ser desenvolvida, porque se você não for um autolíder, você não domina as suas ações, você precisa entender esse processo. Você precisa entender sobre os comportamentos empreendedores que geram resultado, busca de oportunidade, iniciativa, busca de informação, estabelecimento de metas, busca de já falei, planejamento e monitoramento sistemático, correr riscos calculados, persuasão em rede de contatos, exigência de qualidade e eficiência, independência e autoconfiança. Isso são comportamentos empreendedores que, se você praticar, não é o que eu estou falando, não. Isso vem de pesquisas, inclusive, lá na década de 50.
Então, quer Uhum. dizer, é muito rico e a gente faz trabalhos individuais e trabalhos em grupos, porque a pessoa precisa entender que sozinha provavelmente ela não vai chegar em lugar nenhum, ela precisa saber lidar com pessoas, ela precisa entender como esses conflitos acontecem para ela conseguir se desenvolver emocionalmente, comportamentalmente falando, para lidar com essas situações adversas, sendo internamente, emocionalmente falando, e de relacionamento com outras pessoas. Cara, é muito amplo, é incrível esse treinamento. E olha, Eu tenho vou contar um certeza negócio, disso, cara. vou contar um negócio para você, Abel. É gratuito, Ah, exatamente onde que eu ia perguntar. Quanto que é? é gratuito, mas não é de graça. Presta atenção no que eu vou falar. É gratuito Hum. porque a pessoa não precisa investir financeiramente para ir, porque nós estamos investindo. A Franco Uhum. Treinamentos está investindo em empresários para que eles possam realmente vivenciar essa oportunidade, mas não é de graça. O que não é de graça? O que a pessoa tem que dar em contrapartida é o seu tempo e a sua dedicação. E isso a gente vai mostrar como Muito legal. extrair de cada participante a sua melhor entrega. Gente, vocês viram o Cambraia falando que a inteligência emocional bate principalmente na tecla de quando acontece alguma coisa, te gera um sentimento, seja ele bom ou ruim, o que você vai fazer com ele. Correto, Cambraia? Perfeito? E aí vai exatamente no ponto que o Cambraes começou essa conversa aqui, ele começou falando sobre gestão emocional, e aí eu acho que vai exatamente aí. A inteligência emocional, eu vendo de fora, a inteligência emocional passa por essa gestão emocional. Não é. As duas coisas não são. Eu não vejo como sendo a mesma coisa, entende? Porque assim, a inteligência emocional, eu acredito que seja mais um resultado da gestão emocional do que ser a mesma coisa. Não sei, estou viajando, mas eu vi você falando, me passou essa impressão. Que esse sentimento que me gerou ruim, o que eu vou fazer com ele? Como que eu vou gerir ele? Será que esse sentimento de conflito pode me abrir uma oportunidade? Será que esse sentimento de conflito eu vou me entregar para ele? Então, assim, eu vejo muito isso como gestão. A gestão emocional. E, cara, eu adorei isso. Gestão emocional. Agora eu vou usar isso para a vida agora. Gestão emocional. É, Não sei o que é isso mesmo. Não, não está não. A inteligência emocional é só a capacidade de gerir suas emoções. O que é gerir e suas emoções? Conhecê-las, ter o autocontrole para fazer aquilo que tem que ser feito. Só isso. você vê hoje o pessoal que fez o Jogando para Valer, que participou do Jogando para Valer, eles te relatam onde foi o principal resultado deles. Eles conseguem, você tem esse feedback da turma e fala assim, cara, eu melhorei nesse ponto aqui, ó, que, poxa, era difícil para mim, e aqui, ó, isso aqui deu certo, foi esse gancho que eu peguei. Um dos pontos que mais marcam, lógico, cada um tem a sua experiência, tem a sua fragilidade e capta, né, momentos ou temas que a gente aborda ao longo do treinamento de forma diferente. Mas, em regra, o que mais impacta as pessoas nós chamamos de ciclo da vida. Como 5 emoções básicas, os alarmes que vêm de fábrica, né, que nós temos, como eles eh, estão presentes no nosso dia a dia. E aí um ponto muito marcante, eu não vou falar de forma muito aprofundada, mesmo para que as pessoas que estejam assistindo possam experimentar, mas dentro de 5 emoções básicas que nós vivenciamos com ela todos os dias, nós presenciamos e vivemos com elas de forma constante, uma delas é o amor. Mas não é o amor de paixão, aquele sentimento de paixão. É uma Uhum. emoção que nos é gerada pelo princípio de pertencimento. Nós só estamos vivos aqui hoje porque lá atrás nossos ancestrais tiveram esse sentimento ou sentido de pertencimento para que juntos pudessem superar grandes obstáculos que vivenciaram na época. Então, dentro de nós existe um programa, uma necessidade
de sermos validados, de sermos aceitos, de sermos reconhecidos, porque se não for assim, é como se nós estivéssemos sendo excluídos de um grupo. E a exclusão, para muitas pessoas, para a grande maioria, em função da nossa natureza, é como se fosse uma sentença de morte. Então, as pessoas estão buscando constantemente, e aí nós podemos considerar nem tanto ao céu, nem tanto à terra, porque a busca exagerada do pertencimento, da aceitação, ela, ela não é boa, né? Ela é maléfica. E Com também certeza. o total distanciamento, né, do envolvimento com as pessoas e o pertencimento também é maléfico. É, então, cara, esse momento é um momento muito importante porque a maioria de nós vive uma necessidade extrema de ser aceito. E aí nós Muito. começamos a fazer de nossa vida um palco de aprovação para nós nos sentirmos validados. E isso, em exagero, é péssimo, né? Porque muitas E, vezes nós abrimos mão dos nossos próprios valores e princípios. E aí, só para eu amarrar aqui, e aí, quando nós trabalhamos isso no Jogando para Valer, muitas pessoas caem a ficha numa atividade que nós lançamos de desafio em conjunto, em grupo e individual, que muitas ficam aquém do seu próprio resultado em função dessa necessidade de aprovação. E a gente mostra na prática a forma com que a pessoa está agindo, que está conectada com o seu programa emocional, em função de uma emoção que está provavelmente exagerada, que é o amor, na busca de validação. Quando cai essa ficha, as pessoas começam a lidar melhor com essa situação de não necessidade ou de exagero de necessidade. Elas começam a trabalhar melhor essa necessidade de aprovação ou validação, porque isso nos mantém escravos. e aí, Cambrai, vou um pouquinho, vou pegar um pouquinho esse gancho aí, porque essa necessidade de validação, ela vai muito de encontro também a uma coisa chamada ego. E É, aí, cara, o ego da gente fica ferido, principalmente por uma coisa chamada, gente, Instagram. Por que eu falo que o Instagram fere muito o ego da gente? Por conta de validações. Porque no Instagram, você começa a comparar o teu bastidor com o palco do outro. O cara vai lá e posta uma foto fazendo o cara, sei lá, um cara que você, sei lá, se você se admira, você inspira no cara, então você que ele vai lá e posta uma foto top no Alasca. Aí você fala, caraca, o cara tá no Alasca e eu tô aqui. Pô, eu tô aqui ó, comendo miojo, sentado no meu sofá, vivendo fantástico. Cara, entende que ele fez muito para estar lá, e agora ele está mostrando o palco dele, mas ele não te mostrou os bastidores. E o teu bastidor, muitas das vezes, pode ser ruim pelo momento que você está, pela gestão emocional que você está no momento, e você está se afundando cada vez mais se comparando ao outro. Por quê? Porque você quer aquela validação que ele está tendo naquele momento, postando uma foto na Alaska. Então, assim, essa comparação do bastidor com o palco, cara, isso para mim é onde mata o ego de qualquer um, onde mata a validação de qualquer um, e aí você fica nesse ciclo vicioso querendo validação, não consegue, se afunda, mais validação, não consegue, se afunda, e aí a gente fica nesse ciclo vicioso até bater pino na cabeça. Um ponto importante que gera esse ciclo vicioso é a baixa autoestima, tá? Uhum. Há uma Com necessidade certeza, exagerada de aprovação com e certeza. dependência disso, né? Eu fiz uma enquete perguntando o seguinte: olha que interessante isso, Abraão. Se a pessoa ela vive a sua vida mais em função da sua identidade, a identidade o que que é? Conjunto de características, de valores, de princípios, de Uhum. atitudes, ou se ela vive mais em função da sua reputação. E olha que interessante.
nós tivemos, era um grupo nosso de empresários, e aí a grande maioria, mais de 90%, marcou que vive por identidade, né? Pelo seu Uhum. valor, pela sua identidade, pelo aquilo que ela acredita, que ela não abre mão. E aí depois nós fomos entender, porque eu faço a mentoria, muitos deles, o fato de escolher a opção de identidade já foi um ato baseado pela reputação. Você entendeu? Não, não peguei, não. Olha só, tinha duas opções. A pessoa podia responder: olha, eu vivo baseado na minha reputação, quer dizer, estou preocupado com o que os outros acham de mim, ou eu vivo baseado com os meus princípios e valores internos, identidade, o que de fato me Aham. identifica, entende? A grande maioria escolheu pela identidade. Mas, no fundo, a escolha pela identidade, não estou dizendo que de todos, mas da grande maioria, depois eu fui estudar, aprofundar junto a eles, a maioria deles, que a escolha pela identidade foi o receio de se mostrar ali Ah, no próprio grupo que vive pela reputação. Não, eu não posso falar. Tem que falar que vive pela identidade. é Você isso, cara. entendeu? Entendi agora, entendi. E, assim, e é o que a gente vê na sociedade, cara. Total. Cara, Gabriel, vou te passar um vídeo muito maneiro, cara. O cara chega, ele é perguntado, não lembro mais sobre o que, ele é perguntado sobre uma coisa e ele tá sozinho. Vamos supor, você prefere microfone preto ou branco? Por exemplo, microfone preto ou branco? Aí fala, não, eu prefiro preto. Aí beleza, vai chegando pessoas e o cara vai fazendo a mesma pergunta. E ele vai, falar, e vai escutando opiniões contrárias. Ele fala, não, eu prefiro preto. Aí começa a chegar pessoas, não, eu prefiro branco, prefiro branco, prefiro branco, prefiro branco. No final, volta, pergunta nele. Aí, e aí, É. eu esqueci qual foi sua resposta. Qual foi sua resposta mesmo? Eu falei, eu curto bastante o branco também. Como ele se. Numa ambiência, né? Como a ambiência influenciou a escolha dele, cara. Ele tinha acabado de falar. O que está acontecendo aqui? Não sei também, sei, às vezes você explicou alguma coisa. Não... Nada. Ah, eu acho que eu já Olha, sei o que é. É porque a gravação pode estar dando mais de uma hora. Aí eles estão fazendo comemoração, alguma coisa assim. Mas ah, esquece isso que depois a gente corta isso. Abraão, mas só uma coisa. Lembra do princípio, o princípio da sobrevivência? Tem muito aí, né, está instalado dentro da gente. A aceitação é o princípio da sobrevivência. Então, ele vê Uhum. todo mundo escolhendo o branco, o cérebro dele vai falar assim, cara, você tá fora. É isso É aí, cara. emocional. E É aí, por isso que emocional, vem, isso aí. cadê a gestão emocional? Aí nós temos que levar, os especialistas constroem nosso cérebro baseado como se nós tivéssemos uma estrutura de três cérebros. O cérebro primitivo, o cérebro límbico e o racional. Essas decisões, elas estão no nível primitivo, que é da pura sobrevivência, da rápida resposta, aquele que está os alarmes de fábrica, né, que aparecer um perigo ou uma situação que gera algum incômodo, o cérebro primitivo, na busca de nos manter vivos, já faz com que a gente tome uma decisão sem pensar. Então, se está instalado dentro da gente uma reação diante de determinada situação, que nós não estamos habituados, nós normalmente respondemos de forma rápida, porque o nosso cérebro não interpreta se é demasiadamente perigoso ou se tem perigo quase que irrisório. Ele simplesmente detecta que existe uma inconsistência e precisa tomar uma decisão. Porque antigamente, se a decisão demorasse para ser tomada, era o tempo de Uhum. você ser devorado. Então, assim, nós precisamos ter esse domínio, a permissão de que essas informações transponham o cérebro primitivo e naveguem no límbico. Só que decisões, quando tomadas emocionalmente, em função do seu programa emocional, muitas vezes elas são equivocadas. Por isso que nós precisamos
permitir que essa informação chegue no nosso córtex, né, pré-frontal, que nós possamos realmente tomar uma decisão racional em muitas situações que a maioria das pessoas tomam por impulso e depois se arrependem. Então, esse trajeto é muito importante. Isso acontece muito nas vendas. Nós trabalhamos isso no Jogando para Valer também. Gente, olha que nível de pessoa, que nível de profissional está vindo para a nossa cidade, está vindo para São Lourenço. Então, convido São Lourenço e região para participar do Jogando para Valer, dia 5 de dezembro, aqui na Faculdade de Economia. Vai ser assim, eu tenho certeza que vai ser um dia divisor de águas para quem vier, para quem se dispor desse tempo e dessa dedicação, como disse o Cambraia, que não é, o programa é gratuito financeiramente, mas ele não é de graça. Eu também gostei muito dessa frase do Cambraia, porque requer tempo, requer dedicação. Então, cara, eu garanto para vocês que quem vier vai ser um divisor de águas. Então, vai, cara, tem tempo ainda para se planejar. Dia 5 de dezembro, vamos encher a sala, vamos estar lotado, vamos mudar. Quanto mais pessoas, vocês viram, acabamos de falar sobre ambiência, quanto mais a gente mudar as pessoas que estão próximas a nós, mais a gente vai evoluir. Então, cara, talvez seja a hora de dar um pontapé inicial. Vamos dar um pontapé inicial para a mudança do negócio, para a gente se mudar, para a gente ter mais esse autoconhecimento, para a gente gerir melhor nossa vida. Então, eu garanto para vocês que o Cambraia é o cara certo para dar esse pontapé inicial ou para evoluir. Quem já começou essa evolução, o Cambraia está aqui só para contribuir, gente. Então, vamos, dia 5 de dezembro, aqui na Unis, se organizem para dispor desse tempo, porque eu tenho certeza que vai ser um tempo, se não for o mais, um dos mais valiosos de mudança, de retomada, ou até mesmo de elevar o nível do seu negócio para um outro patamar. E eu quero ressaltar uma coisa, Abraão, se você me permitir, que olha só, é fundamental, fundamental, que para você realmente aproveitar essa oportunidade, você tem que ter uma consciência de que você quer mais. Eu costumo falar o seguinte: tem muita gente desejando, e muito pouca gente, de fato, querendo. Isso é muito diferente. E aí eu falo, vocês vão entender aqui, ó. Para as pessoas que chegam e buscam uma mentoria comigo, e eu sinto que elas estão apenas desejando e não querem, não tem lá no âmago um querer verdadeiro, sabe o que eu falo para elas? Vai se catar. Vai se catar. Mas calma. Não é para entender de forma equivocada. Vai se catar. Nós temos um princípio, porque quando você pega essa palavra catar, o ser, ele é de crescimento. Então, a pessoa precisa ir no Jogando para Valer porque ela quer crescer. Segundo, ela precisa entender que ela precisa se conhecer, então ela precisa se autoconhecer. Crescer, autoconhecer. E não adianta ir uma vez lá e achar que vai mudar o mundo, não. Você precisa treinar emocionalmente, você precisa conhecer seus comportamentos e treinar as suas ações e como lidar. Então, você precisa querer crescer, querer se autoconhecer, treinar incessantemente e não tenha dúvida, você precisa sair do ambiente ou do campo apenas de treinamento e ir para o jogo. Você precisa agir. É a palavra CATA, agir. E não se engane. Você vai precisar errar, perder, para depois acertar. Então, quando você errar, falhar, perder, você tem que reagir. Então, é catar, crescer, se autoconhecer, agir, aliás, treinar, agir e reagir. Então, vai se catar. Muito bom, cara, muito bom mesmo. Assim, Cambraia, eu vou falar para você, cara, que eu já venho falando na live toda e eu já fiz altos investimentos nessa filosofia do autoconhecimento, do melhorar. Agora mesmo, estou no dia
7 e 8 de dezembro, estou indo para um curso que é de para melhorar a oratória. Ponto. Melhorar a oratória. Top, top. Ponto. Entendeu? E assim, investir nisso, eu invisto muito nisso, porque eu invisto em mim, vamos dizer assim. Porque, cara, eu percebi a importância disso, eu percebi como isso muda a vida da gente. Muda mesmo, assim, realmente é Total. diferente. E estou muito ansioso para esse dia que vamos passar aqui em São Lourenço. Tenho certeza que vai agregar muito na minha vida, como só essa live que já agregou demais com você. Você é um cara fenômeno, um puto de um profissional. E, assim, estou muito lisonjeado de ter tido esse tempo com você e poder te entrevistar. Muito obrigado, já estou adiantando, já até que a gente já está batendo 1h13 de gravação, estou até me adiantando, porque assim, eu estou muito, acho que lisonjeado é a palavra, mas não é exatamente a palavra que eu quero. Mas eu, sim, estou muito realizado. Isso é a palavra que eu quero dizer. Estou muito realizado em poder ter tido essa conversa com você, porque para mim eu adoro, é outro papo que eu adoro, e é o papo assim, que eu gostaria de levar mais adiante. Então, por isso, eu estarei aqui dia 5 de dezembro, com certeza. Eu vou estar aqui na UNS me jogando para valer. Quero fazer esse programa, quero estar presente, porque eu tenho certeza que vai mudar ainda mais a minha vida emocional. Top, eu que agradeço, Abraão. Poxa, obrigado demais. Estou conhecendo o seu trabalho, já ouvi falar muito bem. Pô, parabéns. Não tem outra forma de nós alcançarmos a nossa melhor versão se não for através do crescimento, né? O autoconhecimento, treinar, agir e reagir. Não vejo outra forma. E aí eu quero deixar aqui uma consideração importante que eu acho, tá? Cara, é muito importante para cada um de nós termos um alinhamento, eu chamo de congruência, entre a nossa visão, aquilo onde nós queremos chegar ou conquistar, a nossa visão, com a nossa comunicação, aquilo que eu falo, o que eu falo tem poder, então ela tem que estar alinhado com a nossa visão, a nossa comunicação tem que nos levar onde nós queremos chegar, e tudo isso, a nossa visão, comunicação tem que estar absolutamente em comunhão, tem que estar atrelado, tem que estar em congruência com a nossa ação. Porque não adianta ter uma visão se aquilo que eu estou fazendo vai me distanciar daquilo, se não for compatível com esse destino que eu quero chegar. E não há como você falar de um jeito, quer dizer, tem, mas é incompatível, você não vai chegar em lugar nenhum. Falar de um jeito e agir de outro. Então, se realmente você quer chegar onde você quer, a sua visão tem que estar alinhada com a sua comunicação e alinhada com a sua ação. Não adianta nada você querer chegar em lugares altos e ter uma comunicação negativa. Isso vai te limitar, vai te distanciar e vai impactar negativamente na sua ação. E preste atenção, a comunicação não é só o que você externaliza, é o que você diz para você mesmo. E aí nós estamos falando de competência mental. Isso é, é essencial. Muito, muito, muito importante essa sua fala. E assim, cara, a gente, além da gente, esse autoconhecimento liberta também de uma coisa que eu esqueci de mencionar, que chama dependência emocional. Dependência do que o outro está pensando, do que o outro quer para a gente, do que o outro é, exatamente essa expectativa, a gente tem que suprir a expectativa do próximo. Sei que essa dependência emocional foi uma das coisas que eu mais vi evolução depois dos treinamentos que eu fiz. Então você passa a ser dependente emocional do outro e começa a trabalhar isso sobre você mesmo. Então, assim, cara, é absurdo. Eu tenho certeza que eu jogando para valer esse programa vai vir para mudar a vida de muita gente aqui em São Lourenço e espero ansiosamente para estar junto nesse dia, do dia 5 de dezembro, aqui na UNS, para o programa Jogando para Valer, cara. Tamo junto, tamo junto. Vamos fazer um trabalho maravilhoso. Vamos realmente levar as pessoas à tomada de consciência e para que elas realmente tomem uma decisão, né? É uma decisão.
É uma a- o, decisão. desenvol- o desenvolvimento de competências, ele parte do princípio de uma decisão, né? Em primeiro lugar. Então, eu quero realmente agradecer essa oportunidade. Para mim, ressaltar, divulgar e aplicar esse trabalho, ele vai muito além do que uma realização pessoal, daquilo que você cria, que você constrói, vai aprimorando, Uhum. vai conquistando espaço. Para mim, é, de fato, um papel, né? É um papel que eu tenho de poder contribuir com as pessoas para que elas consigam ser melhores do que elas estão sendo, que elas consigam aproveitar todo o potencial que Deus lhe concedeu. E saber lidar com as emoções, gerenciar as emoções, é um princípio básico para nós podermos nos transformar na nossa melhor versão. Então, de fato, é um papel que eu tenho, é um propósito Exatamente. que me foi dado. Não foi nem estabelecido por mim, que eu sinto que me foi dado. E eu faço com a maior intensidade possível, porque essa é a minha identidade. Tá? Obrigado, cara. Foi Que show. massa, cara, que massa. Isso é a missão, né, cara? Que você desempenha com tamanha propriedade, com tamanha excelência. E fico muito feliz do meu programa poder contribuir com outras pessoas através das suas falas. Obrigado, viu, cara? Obrigado a você, parabéns pelo trabalho, sucesso, e eu espero te ver aí dia 5 mesmo. Vou estar dia 5, pode ter certeza que eu vou estar dia 5 de dezembro aqui na ONU para a gente fazer esse programa Jogando para Valer. Então, Brian, Fechou? você é o cara, você é fantástico, você é, cara, extraordinário mesmo naquilo que você faz. Você é bem a cara do programa. O programa, a gente, sim, cara, a gente não liga para se a pessoa tem pouco ou muito seguidor, a gente não liga se a pessoa é pouco ou muito conhecida, se a pessoa. A gente não liga para isso aqui. A gente só. A única coisa que a gente preza é que a pessoa tem que ser boa naquilo que ela se propõe a fazer. E você é sinistro naquilo que você se propõe a fazer. Mais uma vez, obrigado pelo esse tempo e espero te encontrar dia 5 de dezembro, viu? Eu que agradeço, eu tenho certeza que eu vou te encontrar aí dia 5. Fica com Deus, Teodai. Quem esteve com a gente até Amém? agora, muito obrigado. É muito importante que vocês deixem um like de vocês aqui, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no nosso canal. Por quê? O Cambraia vai ser divulgado de forma orgânica pelo YouTube. E aí, a partir daí, as pessoas vão lá, vão ver lá, opa, esse cara é maneiro. E começa a realmente pulverizar o Cambraia. Cambraia, se você tiver se você ainda tiver querendo dar um recado, dar uma mensagem final, a hora é agora, para despedir da turma, a hora é agora, porque eu vou fechar as câmeras e o microfone. A palavra é sua, meu amigo. Vai se catar. Excelente maneira de acabar o nosso programa. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigado, Cambraia. Eric, mais um show de transmissão. Max rodando lisinho, mais uma vez, no nosso programa. Obrigado a todos que estiveram com a gente até agora. Vamos lá, Papo de Quintal Podcast. Curta, vai lá, se inscreva no nosso canal também aqui no YouTube, mas não deixe de seguir a gente lá no Instagram. Um abraço, fiquem com Deus, Cambraia. Seu cara, obrigado. Tamo junto.